Finalmente chegou o dia tão esperado, né? Estamos aqui com a equipe maravilhosa do Sala de Estar, trazendo convidadas assim, da melhor qualidade. E a gente está conversando com a Ana Paula Ramos, que vai se apresentar, vai trazer um assunto fantástico para vocês. Aguardem um minutinho que já vai começar. Grosseide dançando em forma de letra. Dispensa o verbo pretérito amor. Ela só é. Olá, boa tarde. Gostaria muito de agradecer o convite da Priscila. Dizer que é um prazer estar com pessoas tão potentes, tão essenciais à luta por esse tema. Hoje eu me apresento não só como professora, mas como ativista dos direitos humanos, né, do protagonismo, de defesa do protagonismo da mulher na sociedade. Sou moradora de Queimados e pretendo somar junto aqui com os meus amigos, com as minhas amigas, sobre esse tema tão relevante, tão necessário para a gente discutir, trazer luz e para combater todo tipo de violência contra a mulher. Sou Silvana, sou assistente social, hoje professora da Faculdade de Serviço Social, da UERJ. Tenho militado no campo dos direitos das mulheres e da população LGBTI+, há algum tempo já. Estou atualmente como conselheira estadual do Conselho Estadual dos Direitos de Pessoas LGBTI+, e tenho feito uma incidência que é política, porque também é acadêmica, E quando a gente estuda e pesquisa o tema do feminicídio e as suas diferentes expressões, como o lesbicídio, como o travesticídio, o transfeminicídio, é uma forma da gente incidir politicamente também, Porque a academia precisa reconhecer essas diferentes expressões e a planificação de políticas públicas também precisa se reorganizar para entender que esse é um fenômeno que precisa ser enxergado de uma maneira ampliada e interseccional, Porque ele não acomete só mulheres cisgêneras, adultas, brancas e casadas, A gente tem uma diversidade de mulheres. Eu gosto do termo mulheridades, A gente tem a companheira Lu Rufino aqui para demonstrar isso, De como as nossas corporeidades, elas são diferentes e essas diferenças não podem produzir desigualdades, Então, espero que a gente possa fazer um debate bacana, ampliando a reflexão, e pensando em planificação e concepção de políticas públicas, que é isso que as mulheres, na sua diversidade, precisam. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande, uma satisfação estar aqui. Vou me autodescrever, eu sou Rufino, sou uma mulher negra, de pele clara, estou com uma calça preta, uma blusinha roxa, sapatos super brilhantes, porque mulheres têm que brilhar. Porque para nós combatermos qualquer fonte de violência, de feminicídio, a gente tem que começar com amor próprio. Porque quando a mulher sabe quem ela é, a potência que ela representa, não é qualquer pessoa que vai colocá-la no estado de vulnerabilidade. E hoje, eu também sou da área do direito, apaixonada por psicanálise. Hoje, trabalhando em saúde mental das mulheres, eu digo que a primeira coisa que o agressor faz é desestabilizar a mulher emocionalmente. Porque uma mulher desestabilizada, ela aceita qualquer tratamento, qualquer agressão. E hoje eu faço parte do Conselho da OAB, representando a Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. E a gente tem dados que não são bons para as pessoas com deficiência. Nós, mulheres com deficiência, nós temos muitas dificuldades de fazer a denúncia. Porque, infelizmente, a gente ainda não encontra
nas delegacias a acessibilidade necessária. E não falo só de falta de acessibilidade arquitetônica, falo também de falta de acessibilidade sensorial. Como uma mulher que precisa de um intérprete de Libras chega de repente na delegacia para fazer essa ocorrência? E o mais triste, o mais constrangedor dessa história, muitas vezes, aquela pessoa que é o nosso cuidador, que é a nossa voz para nos levar a fazer uma denúncia, é o próprio agressor. Então, algumas mulheres com deficiência têm essa dificuldade de estar nas estatística porque ela depende, às vezes, psicologicamente, fisicamente, do cuidador agressor. E tudo isso é um jeito, né? A gente não veio aqui só problematizar. Por isso que hoje eu estou na Secretaria de Empreendedorismo para dizer que a mulher não tem que depender de ninguém. Ela tem que depender dela. Ela tem que ter o dinheiro dela. Quando eu faço palestra nas escolas, eu falo para as meninas, só estuda. Porque se um dia um homem falar uma frase que você não gosta, pega a sua bolsa e saia. Não dependa de ninguém. E esse é o depoimento de uma mulher com deficiência, que tem autoestima, que tem trabalho e que todo dia está contribuindo para dizer para outras mulheres: cuide da sua saúde mental. Não deixe ninguém te adoecer. Porque se você adoecer, fica mais fácil de ser agredido. Boa tarde a todos. Eu sou soldado Medeiros. Trabalho na Patrulha Maria da Penha, aqui do 5º Batalhão. E estou muito honrada de fazer parte dessa roda de conversa, até para esclarecer dúvidas, né, sobre a rede de apoio a qual nós também fazemos parte. A gente recebe as medidas protetivas dessas mulheres que foram agredidas, que são vítimas de violência, e quando a gente fala de mulheres, que se identificam com o sexo masculino. A gente também tem homens que se identificam com o sexo feminino, e a gente também sofre violência, e a gente cuida lá também. E a gente recebe essas medidas protetivas, acolhe, faz o convite para ir até a nossa sala, ou a gente pergunta se essa pessoa quer que a gente vá até a residência, porque em alguns casos elas não querem, com medo da violência e do bairro onde moram, ou pelo constrangimento de ter uma viatura na porta da casa e todo mundo vai saber o que acontece comigo. Então a gente tem uma sala muito acolhedora, que a gente tem uma sala de laje, a gente vai tratar dessa mulher, a gente vai dar os caminhos para essa mulher e vai fazer valer a medida protetiva. A nossa função é fazer valer. Que antes dessa mulher registrar essa ocorrência, sair com o papel na mão e aí? O que é o papel? Com quem que eu vou falar? Né? Se acontecer alguma coisa comigo, o papel vai barrar aquela situação, então a gente orienta, a gente não é um atendimento obrigatório, né? A gente sempre tenta convencê-las de que o nosso acompanhamento ele é necessário, mas ele não é obrigatório, mas faz com que essa mulher entenda que, aceitando o nosso acompanhamento, ela vai ter muito além de um papel. Qualquer situação que ela se veja em risco, ela vai ter 2 policiais que ela vai poder falar diretamente. Meu agressor está na escola da minha casa, meu agressor está mandando mensagem. E aí, muitas das vezes, a gente consegue fazer a prisão desse agressor em flagrante de descumprimento de medida protetiva. Aí, no decorrer da conversa, a gente vai tirando as dúvidas da nossa função, tá? Dentro da rede de apoio. Boa tarde a todos e todas. A gente fica muito grato pelo convite. Agradeço também em nome da nossa coordenadora, a Major Bianca, né, por estar participando com vocês aqui da sala de conversa. O nosso trabalho sempre ficou muito bem. A gente recebe as medidas protetivas do Tribunal de Justiça e, a partir dali, a gente faz o acompanhamento, o acolhimento daquela vítima. As mulheres, elas não estão sozinhas. Nós participamos da Rede Mulher, né? Nós somos integrantes da Rede Mulher, a Patrulha Maria da Penha, Guarda Municipal, Polícia Civil, todos nós participamos de uma rede. E como foi muito bem colocado pela Medeiros, a gente faz o acompanhamento
até o momento da extinção, né? É isso, ela simplificou muito bem, tá? Eu agradeço a todos aí, a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas no decorrer do nosso bate-papo. Eu gostaria de começar a minha fala sobre o Código Penal, a Lei 14.994 de 2024, que fala sobre o feminicídio, né, como crime autônomo. Mas antes, eu gostaria de compartilhar algumas experiências, visto que meu lugar de fala é esse. Eu sou uma mulher evangélica e eu vejo muitas vezes as pessoas espiritualizarem, sabe, professora? De que a mulher não deve denunciar o marido agressor, porque a violência doméstica, né, como o nome já diz, ela acontece no recesso sacrossanto do lar, né? Ninguém tem visibilidade, ninguém pode interferir, porque é um lugar particular privado. E fala-se muito sobre a Bíblia, que a Bíblia é machista. Na verdade, a Bíblia não é machista, não é misógina. Eu posso falar aqui vários textos que corroboram o protagonismo e a visão que Deus tem sobre a mulher na Bíblia. E evocar vários exemplos de mulheres que mudaram a história com estratégia, com inteligência, com discernimento, com autonomia e empoderamento que Deus deu a elas. Inclusive, no domínio sobre a terra, em pé de igualdade com o homem. Ah, mas ela veio da costela. Ah, eu escuto muito isso. Eu peço licença mais uma vez, porque eu queria começar com outro tema, mas eu fui intuída de trazer essa questão de que a mulher é auxiliar, de que é um papel secundário, quando a relação dela com Deus é da mesma forma que se dá com os homens. Deus, ele coloca, ele prioriza, ele não faz discriminação de gênero, de forma alguma. E aí a gente pode falar de Débora, que foi juíza, foi conselheira do seu povo, foi profetisa. A gente pode falar de Esté, que livrou o povo de um genocídio, né? Através da relação dela com o rei Assuero, ela conseguiu pensar como uma estadista naquela época, sendo ainda uma adolescente, uma jovem mulher, e livrar o povo ali de um genocídio armado por Amon. Mas aí eu não vou trazer o livro de Esther aqui para o contexto, mas eu quero resumir a história sobre o protagonismo dessas mulheres. E a última não, para mim a primeira, a principal é a própria história de Maria, porque o plano de salvação de Deus para a humanidade, ele só se materializou através do ventre de Maria. Ele contou com uma mulher para trazer o filho dele ao mundo. Então, eu acho que se há ainda alguma questão de que a Bíblia é feminista, ou de que o cristianismo ele é machista, ele está sendo então pregado de forma equivocada, porque não é. E tem a mulher de Betânia, que nos dias que precederam a crucificação de Jesus, ela trouxe um perfume muito caro, que era um nardo, e aquilo ali serviu para embalsamar, para preservar o corpo de Jesus. E ele falou: grande bem me fez essa mulher, e todos ouvirão dela quando contarem a minha história, porque grande bem ela me fez. O que está implícito aí? A autonomia e o empoderamento dessa mulher, porque todo mundo achou assim: nossa, ela trouxe um perfume tão caro, quebrou os pés de Jesus para banhar Jesus. Aquilo ali já era um ato profético do que viria, porque aquele nardo ajudou a preservar o corpo, né? Embalsamar o corpo de Jesus. E Jesus falou isso: todos ouvirão dessa mulher, porque grande bem ela me fez. Mas por que você está falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo para provar e corroborar que mulher é tudo de bom. Mulher não tem que ser assassinada, mulher não tem que ser subjugada, mulher não tem que ser olhada com desprezo, mulher tem que ser credibilizada. Tanto que quando Cristo ressuscita, a primeira aparição que ele fez é exatamente para uma mulher, Maria Madalena, né?
E a gente vê aí os avanços, mas a gente ainda tem muitos retrocessos a serem vencidos. Hoje nós temos aqui com orgulho mulheres empoderadas, mulheres preparadas, mulheres bem, né, formadas por academia. Aqui a presença, uma política pública de Estado maravilhosa, inquestionável, de importância super relevante, né? Que é a Patrulha Maria da Penha, que são chamados também de guardiões da vida, né? E outras políticas do Estado mesmo, a Casa da Mulher Brasileira, os abrigos, os CIANs e a própria legislação. No entanto, a gente vê uma dificuldade muito grande dessas leis serem cumpridas com eficiência e com eficácia devido à falta de acolhimento da nossa conselheira Rufina, que falou tão bem, não só do acolhimento, mas do preparo mesmo dos aparelhos de Estado para que essa mulher não seja revitimizada. O assassinato de mulheres sempre ocorreu, a violência contra a mulher sempre ocorreu, só que aquilo que não tem nome não existe. Então, quando passa a ter nome, dar nome, aí a coisa começa a mudar um pouco de figura. Porque o homicídio é a ação de matar alguém, correto, meus queridos aqui, né? Meus amados da lei. É a ação de matar alguém. Mas o feminicídio, ele passa a ter um artigo próprio, que é o 121A da Lei 14.994 de 2024. A gente vê que é uma lei recente, bem recente. E aí, ele era uma qualificadora, ele não é mais uma qualificadora. O crime de feminicídio passa a ser um crime autônomo e as qualificadoras passam a ser de que forma esse crime foi executado. Se foi na frente de filhos, né? Que a sociedade está gerando aí um monte de filhos do feminicídio, que isso vai ter sequelas horrorosas para a vida toda, na vida dessas pessoas, dessas crianças que um dia se tornarão adultos. A gente tem uma outra qualificadora, se essa vítima era maior de 60 anos, se era tinha menos de 14 anos, se foi na frente dos pais, se foi... De que forma aquele crime foi executado, sem chance dela se defender, né? Se ela é incapaz, se ela tem alguma limitação, né, quanto à mobilidade dela. Então, a gente vê que a legislação também está avançando, mas a gente, em contrapartida, verifica que isso não tem sido suficiente para coibir, para tirar um pouco a crueldade e a dinâmica de como esses crimes têm acontecido, né? Inclusive, eles colocam até tarja em algumas palavras para que não desperte gatilho em algumas pessoas, tal a forma crudelíssima da execução desses crimes, né? Aí a gente se pergunta, o que falta? Né? O que falta? Porque antes era de 12 a 30 anos a pena de reclusão de uma pessoa que cometesse, né, um crime dessa natureza. Passou de 20 para 40. E tem os agravantes, né? Esses agravantes que eu falei para vocês, né? Essas condições. E mesmo assim, a gente verifica que a coisa está ficando cada vez mais complexa. As formas estão se tornando cada vez mais violentas. E eu acredito muito em Deus, mas eu não espiritualizo violência. Violência, ela tem que ser punida na forma da lei, do jeito que a legislação preconiza. Porque Deus muda quem quer ser mudado. Tem um ditado que diz que Deus só opera quando o homem coopera. Então, mulheres, por favor, não espiritualizem. A mulher sábia é a mulher que conhece a lei. Tanto que a Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tenham curiosidade, estudem, brilhem, como diz a minha amiga conselheira Rufina,
brilhem, estudem, procurem, empreendam, tentem sair daquela dependência de que vocês são inferiores, são auxiliares. Não, somos ajudadoras sim, mas nós somos também protagonistas, somos capazes, temos condições de gerir a nossa própria vida, de ter o nosso próprio sustento e avançar. Porque se você deixar de acreditar quem você é, de se ver como Deus te vê, você vai passar a se perceber como os outros querem que você se perceba. E aí você pode ser qualquer coisa, e você não é qualquer coisa. Queria dialogar um pouquinho, né? Acho que a companheira Ana Paula, ela trouxe muitos elementos que disparam muitas reflexões, mas eu penso que uma das últimas falas, né? Ela tenta pensar e prospectar futuros, né? Quando você pergunta assim, caramba, a gente tem punido bastante, né? A punição tem sido alterada, e o que falta? E aí eu acho que isso faz a gente refletir sobre como a violência contra as mulheres, ela é histórica. Né? Você em algum momento também disse isso, assim, a violência sempre aconteceu. Se a gente for olhar, por exemplo, para uma das primeiras civilizações, a civilização mesopotâmica, tinha no Código Sumérico, os registros históricos demonstram, que lá dizia assim, a mulher que se negar ao dever conjugal deverá ser atirada ao rio. O que a gente está falando? A gente está falando de uma autorização, né, que é dada aos homens de dominação e exploração dos corpos das mulheres. E quando a gente passa para o tempo presente, a gente está falando de uma permissividade do estupro no casamento, por exemplo. Né? Eu atuei um bom tempo com saúde sexual e reprodutiva e eu falava dos métodos contraceptivos, né? Trabalhava em CIPATES, Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, com trabalhadoras de chão de fábrica. E quando eu falava do gel lubrificante, né, para que essas mulheres pudessem ter um tipo de prazer sexual, né, porque muitas vezes a gente precisa de muitas preliminares, né, os homens não têm paciência para esperar essas preliminares de modo geral, né, sem generificar, mas a gente sabe que existe uma relação muito hierárquica entre homens e mulheres. E à medida em que eu falava do gel lubrificante, né, que é um gel que dá um conforto vaginal, né, para o ato sexual, elas falavam que não conheciam, não sabiam da existência e elas pediam no posto de saúde uma pomada chamada nistatina, que é uma pomada para candidíase. E aí, por que elas pediam uma pomada, né? Primeiro porque desconheciam o uso do gel lubrificante, então as políticas de direitos sexuais e reprodutivos não estão chegando para as mulheres, né? E segundo porque elas eram obrigadas a ter relações sexuais porque internalizaram durante séculos, séculos e séculos que esse era o seu papel conjugal. Candidíase na vagina significa que essas mulheres já preencheram essa mucosa vaginal de um remédio que combate uma doença que, se elas tiverem essa doença e utilizar a pomada, essa pomada já não mais vai enfrentar a candidíase. Né? Então, olha as múltiplas violências. Esse é um dos, né, de situações que eu estou relatando aqui. A gente ia ficar a tarde toda relatando uma série de violências que falam de contínuo de violências. Quando a gente pensa no feminicídio, a gente está falando da expressão mais grave, que é a expressão letal, né? De um processo que é contínuo, progressivo, que tem violências sucessivas, que não são só, isso é importante da gente reter, da arena das relações interpessoais, né? Porque a violência ela é interpessoal, porque antes disso ela é estrutural e societal, mas ela se materializa nas relações interpessoais. Os homens se sentem autorizados porque existe um tecido social
que autoriza eles, né? Que naturaliza a violência. Né? No século XVI e XVII, tivemos a caça às bruxas na Idade Média. Né? Durante 200 anos, mulheres foram levadas à fogueira, ditas como bruxas. Né? E essas mulheres, né, muitos estudos históricos, existe uma historiadora muito importante, o nome dela é Silvia Federici, quem for nos assistir depois é interessante pesquisar para conhecer, né? Essa pesquisadora historiadora, ela traçou o perfil dessa bruxa. Quem eram essas bruxas? Eram mulheres pobres, né? Muitas idosas, que fugiam de um padrão de feminilidade, que a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que fala da edificação do capitalismo, que é o sistema hoje que conforma as nossas relações sociais, dizia de um determinado padrão de feminilidade. Né? Eram mulheres que estavam protegendo o campo onde elas trabalhavam, né? A sua terra com as enxadas. Portanto, essas mulheres estavam nos movimentos, na época, chamados movimentos heréticos, que não era só uma dimensão ideológica, religiosa e teológica, mas era não só isso, mas era especialmente uma luta de classe, uma luta feminista também. Então veja como que a história das mulheres é uma história de violência, mas de resistência. Porque a gente não pode olhar para a violência como Ana Paula estava falando aqui, como se os nossos corpos fossem amacivados, né? Como se a gente não existisse. Ao contrário, a violência, ela é patriarcal, justamente por quê? Porque a gente resiste a um sistema de dominação. E a gente diz o seguinte: olha, esse sistema, ele não está suficientemente pleno. Por isso que a violência se faz, porque ela é um dispositivo de dominação, né? E a questão do debate religioso, acho que foi bacana também a Ana Paula trazer, porque uma coisa, Ana Paula, é a religião. E assim, a forma como a gente lida com o nosso sagrado é algo que é íntimo, é nosso, é da nossa subjetividade, né? Mas o enfrentamento à violência deve ser laico. A gente deve laicizar o enfrentamento à violência, né? E quando a gente olha para os processos de políticas públicas, né? Há um tempo atrás, não agora, mas na gestão do governo anterior, esse enfrentamento ele não estava laicizado, né? Existia uma moralidade religiosa, né, nas políticas públicas, tanto do ponto de vista de como elas eram pensadas, como do ponto de vista dos operadores das políticas e operadoras. A polícia, né, quem opera as políticas públicas, uma enfermeira, uma assistente social, uma psicóloga. Então, uma coisa é a religião, é a forma como a gente se relaciona com o sagrado. Outra é o discurso religioso sendo capturado e instrumentalizado, né, para conformar uma forma única de ser e existir no mundo, né, uma forma única de ser mulher. E somos múltiplas, né? Somos pardas, pretas, somos indígenas, temos deficiências, neurodiversidades, somos trans, travestis, né? Então acho que a gente precisa pensar a partir dessa perspectiva, entendendo que a violência é estrutural. A gente precisa pensar em respostas estruturais para ela, né, para o enfrentamento. O tema que a Ana Paula trouxe foi muito rico, né, com várias argumentações que abriu um leque, né, muito grande. E quando você fala também o que mais precisa ser feito para que essas agressões, as violências, esse feminicídio propriamente dito, possa ter um cerceamento, parar com isso. Porque o que nós vemos realmente existem as leis, né? Mas o que mais está sendo feito a respeito para que isso tome pare, que isso seja parado, porque o que a gente vê na sociedade hoje parece que houve um boom de crimes, né, contra as mulheres.
E eu não falo só do crime letal, eu falo de toda uma gama de crimes, né? Assédio, a violência psicológica, a violência moral principalmente, né? A falta do respeito em todos os sentidos com a mulher. Então, o que eu queria que vocês trouxessem, o que vocês acham que pode ainda ser melhorado nesses quesitos para que tudo isso tome tenha, não vou nem dizer que é um ponto final, porque seria um tópico demais, mas que diminua. Então, em relação ao que você falou, essa sua pergunta, eu acho que a gente hoje já está dando um passo para isso, que é a conscientização. Muitas vezes, em algum trabalho que eu faço com algumas mulheres, eu percebo que essas mulheres, na maioria das vezes, elas não entendem que elas estão vivendo um fluxo de violência. Porque a gente sempre escuta assim, mas minha avó sempre apanhou do meu avô e nunca deixou de faltar nada dentro de casa. Então, quando a gente começa a conscientizar a mulher dos seus direitos, a sua integridade física, a gente começa a mudar a cabeça dessa sociedade. Desde os primórdios, a gente sabe que as mulheres passam por violências, né? E as pessoas me perguntam assim, você acha que agora há mais violência do que existia antigamente? Não, porque a minha avó não denunciava. Porque antigamente era normal. E a gente precisa muito conversar com essa mulher para que ela entenda quem é esse agressor. E a dificuldade que a mulher tem de fazer denúncia. Porque o agressor é aquela pessoa que foi o noivo, que foi o marido, que entrou na igreja, que era o príncipe. Então aquela mulher ela não consegue entender que quando ele começa, e sempre começa com uma violência moral ou verbal. O ciclo da violência doméstica ele tem um começo. Eu já ouvi de um namorado, se é uma mulher com deficiência, ele perguntar assim para mim, e você acha que quando eu te largar outro homem vai te querer? Por que o homem faz isso? Porque ele te desestabiliza. Porque ele mexe nas suas emoções antes de meter a mão na sua cara. Porque na hora que você apanhar, você está tão vulnerável que você não consegue fazer a denúncia. E a gente tem que entender que a cabeça desse agressor é de psicopatia. Não é normal um homem premeditar, saber que a mulher vai estar na estação de Campo Grande, 8 horas da manhã, um dia antes, no posto de gasolina, comprar gasolina, esperar a mulher passar naquele momento, jogar a gasolina de forma rápida, acender o palito. Isso foi planejado. Isso foi arquitetado. E quando a gente diz que esse algoz ele é um psicopata, não é excluindo ele do crime. Pelo contrário, é dizendo para essa mulher que se tiver depois a lua de mel, que é um dos períodos que sempre vem após a violência, onde o homem chega com a flor, onde o homem se arrepende, onde esse agressor fala para ela assim, aquele dia eu estava nervoso. E eu não aguento ouvir algumas mulheres me falarem que sempre é a mesma frase. E eles dizem assim, olha o que você fez eu fazer com você. E ela fica se sentindo culpada. Ela não entende que ela é vítima e é uma vítima manipulada. Porque ele vai fazer isso uma vez, vai fazer duas, até chegar ao feminicídio. Porque eu não sou responsável pela primeira agressão.
mas pelas que virão depois eu posso ser sim responsável. Então, na primeira sinalização, a mulher tem que saber dar esse corte. E ela entender que quando o homem diz para ela, você está gorda, você está feia, ele já está começando a deixá-la em situação de vitimização, de pobre coitadismo, porque coisas piores estão por vir. Então, é fundamental que a mulher entenda que ela não pode deixar dar esse primeiro passo. E a gente sempre percebe, principalmente dentro do cenário da pessoa com deficiência, que quando algumas mulheres me relatam os estupros, né, as ameaças vêm tipo assim, cara, você já é deficiente, eu estou fazendo sexo com você, você tinha que agradecer. Sempre foi assim. É como se os nossos corpos não fossem o nosso local de pertencimento. Desde que mundo é mundo, o corpo da mulher, ela sempre foi uma propriedade do homem. E quando a gente faz essa sala de conversa, explica para essa mulher: quem manda no seu corpo é você. Você não tem que fazer sexo sem vontade, porque o nome disso é estupro, independente de você ser casada ou não. E a gente precisa muito conscientizar os nossos filhos, que eu acho que seria mais uma resposta para a sua pergunta. Porque os nossos adolescentes de hoje serão os homens de amanhã. E aí a gente sempre pergunta para um homem, né, que é agressor: e se alguém bater na sua filha? E se alguém fizer esse requinte de crueldade? Porque como eu trabalho muito com saúde mental da mulher, eu vejo a tortura. Não é só a tortura física, é a tortura psicológica que essas mulheres passam todos os dias, sabe? E elas, infelizmente, na maioria das vezes, ainda têm medo de ser abandonada por ele, porque vem aquelas frases que a gente precisa arriscar: ruim com ele, pior sem ele. Não tem que ser assim. Ruim com ele, muito melhor sem ele. E isso a gente percebe que são frases vindas de um machismo. Porque quando você encontra sua amiga na rua com a filha dela, você não pergunta: e aí, a sua filha se formou? Você não pergunta. Você pergunta: sua filha casou? Então isso é muito intrínseco. É como se, para que a mulher seja feliz, ela tem que ter um homem do lado. E muitas vezes, para que esse homem do lado, ela não tem vida. Ela tem uma vida insuportável. Muitas mulheres que pensam no suicídio como uma forma de sair da relação é porque ouviu a vida inteira que a mulher precisa de um homem para ser feliz. Quando, na verdade, a mulher, para ser feliz, precisa se amar. Porque quem não se ama, ninguém respeita. Posso falar uma frase que me impactou muito? A primeira vez que eu vi você, eu tive o privilégio de ouvir você lá em Queimados, você falou primeiro o amor próprio e depois o amor recíproco. E eu queria complementar o que você está falando, porque, de fato, esse machismo estrutural, estruturante, né, ele é muito forte, ele está muito enraizado. E não só a Preta Gil falava sobre isso, né? Ela sofreu de relacionamento abusivo. Acho que 9 em cada 10 mulheres devem ter sofrido algum tipo de relacionamento abusivo. E eu queria te corroborar a Lu, a conselheira Lu, de que a melhor companhia é você mesma, que você tem que encontrar prazer na sua companhia. Se você semeou e a terra não era fértil, isso não é sobre terra, tá, gente? Vai plantar em outros lugares. Se deu amor, não recebeu amor de volta,
É bom que sobra para você, invista todo esse amor em você mesmo. Porque eu escuto muito isso também. Já casou? Como se a vida só tivesse completa, só fizesse sentido se você tivesse casada e tivesse filhos. E não tem filho, não. Parece que é uma aberração. Se você fala então que não quer ter, mas por que você está falando isso tudo? Para chegar nessa construção da nossa plenitude enquanto mulher. A gente não precisa disso. Isso não é garantia de que você vai ter companhia, tá? Ser casada, ter muitos filhos, isso não é garantia de que você vai ter companhia. Ah, melhor é 2 do que 1. Né? Vou invocar de novo a Bíblia aqui, porque eu sou desse lugar de fala, e as pessoas ficam muito tentando assim, me fazer cair em contradição, sabe? Trazer contradições bíblicas, e eu não acho nenhuma. Eu acho que a palavra de Deus ela só se complementa. Melhor 2 do que 1, verdade. Quando esse outro 1 soma com você. Quando não soma, é melhor que ele suma. Não é verdade? Não, soma é melhor que suma. Ou soma ou some. Vamos parar de trazer de novo, né? De ficar espiritualizando, porque, gente, isso não existe. A plenitude tem que estar em você. Deus te fez com capacidades plenas de você ser feliz, de você mudar a história de um bairro, de uma nação, de tudo através de você, sabe? Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque, de fato, isso passa pela educação dentro dos lares, porque o seu filho, ele não vai ter empregada doméstica quando ele casar, ele vai ter uma mulher, e essa mulher também vai chegar cansada. Essa mulher também possivelmente vai trabalhar. Então, se ele chegar em casa primeiro, ele tem sim que fazer um arroz, fazer um feijão. E se chegou bem mais cedo e estava de folga, ele tem que fazer a comida toda e limpar a casa, para ela chegar e ainda servi-la. Porque depois de querer amor, querer uma noite de sexo estonteante, maravilhosa, uma mulher que trabalhou, que saiu de um plantão o dia todo, é complicado. Né? Amar é preciso primeiro saber amar. E eu acho que a mitigação, né, ou a eliminação da violência tem que passar por lares que eduquem os seus filhos a amarem, a respeitarem a mulher enquanto ser humano. E criá-lo para lidar com frustrações, porque tem homens que não sabem lidar, homens e mulheres, tem mulheres também que não sabem, que são muito dondoquinhas, tem que lidar com a frustração, tem que saber que você não vai ter tudo, e de que aquela pessoa tem o direito de dizer não para você, e está tudo bem, cada um na sua, e a amizade continua, porque isso é salutar, isso é saudável. É doença quando, não, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Que coisa horrorosa. Isso realmente é uma psicopatia, uma sociopatia, não sei, porque eu não sou da área de psicologia, mas eu não entendo, se não for minha, não vai ser de ninguém. E outra coisa também que eu posso falar, que é meu lugar de fala, eu sou professora, eu venho das escolas municipais, estaduais. Eu sempre trabalhei com palestras sobre prevenção ao relacionamento abusivo, onde a gente dá pistas junto com a equipe pedagógica da escola, porque eu acredito na interdisciplinaridade, eu acredito que cada área do conhecimento é maravilhosa e agrega, né? Então, eu sempre entrei nas escolas com essas pistas, trazendo mini documentários, desenhos animados que fazem alusão a essa possessividade, a essa agressividade, a essa violência sutil que às vezes não se expõe, não se revela como uma agressão, com um tapa, um beliscão, mas com desprezo, com um olhar indiferente. Uma vez eu perguntei a uma professora, uma colega minha, eu falei, ele é violento com você? Não, ele é um excelente pai para as crianças, ele não deixa faltar nada dentro de casa,
Ele é super boa praça com todo mundo, os vizinhos adoram ele. Ele nunca me encostou a mão, mas ele não deixa eu falar ou me manifestar quando os amigos dele estão perto. Eu vou perguntar alguma coisa, sai daqui, você não sabe de nada. Isso, só fala cobrinha, xinga um palavrão, só fala, né, asneiras. Vou aqui usar palavras mais a menos para não agredir vocês. E ela falava, não, ele não me bate, mas ele me olha com desprezo, ele diz que eu estou fora da casinha, que tudo que eu falo não tem nada a ver, que eu sou burra, que tem vergonha de mim quando eu abro a boca, me menospreza do jeito assim, mais diversos possíveis. Eu falei, mas isso é violência. Já matou o gatinho dela, jogou o gatinho dela de dentro do carro. Eu falei, isso é uma violência, isso é horrível, isso não tem nem denominação. Você já fez isso comigo, já chutou o cachorro, e sempre com as mesmas falas. Você me levou a isso, olha o que você faz comigo. Mas o chefe dele no quartel, ou lá na igreja, do pastor, ou lá no terreiro onde ele frequenta, ele não faz isso. Ele não faz isso com o pessoal da pelada, do jogo de futebol. Você está entendendo? Então, quer dizer, é só mesmo, contra a mulher, sabe? É a mudança de olhar, é a mudança da educação, passa por muita coisa, sabe? E é uma coisa assim, cruel, porque as emoções da mulher ficam conflitadas. E os médicos dizem isso, né? O paciente melhorar, ele tem que estar bem psicologicamente. Porque tudo passa a melhorar quando você está forte psicologicamente. Agora, quando as coisas começam a afetar a sua emoção, o seu psicológico, aí a derrocada é ladeira abaixo, porque você não consegue mais pensar, você não consegue mais relativizar, você começa a ser dominada por aquilo ali, você acredita que não tem solução, que você vai ter que morrer naquele cenário ali mesmo, né? Então, assim, eu creio, respondendo a sua pergunta, de que para mitigar essas questões, além das políticas públicas que já existem, como o aluguel social, que retira essa mulher do lar para que ela possa, né, ter um lugar sossegado para ficar longe do agressor, além de auxílio, porque hoje também alguns municípios já dão esse auxílio para essa mulher ter uma renda mínima, além dos abrigos, além dos CIANs, além de tudo que está aí, a gente tem que trabalhar na prevenção, sabe? Influenciar, sensibilizar esses meninos, essas meninas que estão nas escolas. Eu sempre fiz isso, eu faço isso desde 2021, quando a lei 14.164 foi, né, sancionada em 2021, que essa lei diz que todas as escolas têm que trabalhar, ter a semana sobre a violência doméstica nas escolas. Eu já fazia isso antes disso. Eu acredito muito, porque quando a gente passa para eles em tela, os mini documentários, e conversa, e traz peças, encenações teatrais, eles se veem ou veem casos que aconteceram dentro do lar deles. E já aconteceu isso. E os casos mais escabrosos, de água quente, desfigurar o rosto da mãe, o outro atirar na genitália da mulher. E isso tudo é carregado de símbolos. Porque quando um homem ele desfigura o rosto de uma mulher, ou ele atira na região pélvica dela, ele quer realmente destruir essa mulher, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, refletir e trazer mesmo a conversa para dentro de casa, para as crianças, para os sobrinhos, quem não tem filhos como eu, para os alunos, porque é bem complicado. Nós, hoje, vivemos um mundo muito machista ainda, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização das mulheres relacionado aos seus direitos, porque muitas das vezes elas não sabem que já estavam sendo violentadas anteriormente,
e para elas a violência é só a violência física, e não é. A gente faz um trabalho de acolhimento e no atendimento a gente faz uma entrevista com as assistidas, que nós chamamos de assistidas, a gente não chama de vítima. E na grande maioria, elas dizem para a gente que já sofreram violência, mas sem saber de ter sofrido essa violência. Então, elas já entraram nesse ciclo de violência, né, que são as violências sexuais, social, psicológica, patrimonial, exatamente. E às vezes é duro a gente chegar e falar para ela que ela sofreu violência sexual, que ela foi estuprada dentro do casamento. E ela fica chocada. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização também, para prevenção, porque no menor sinal, ela conseguir identificar e denunciar. Muitas mulheres, elas têm que romper, né, a barreira da denúncia, né? E chegar até uma delegacia especializada, às vezes o atendimento não é lá essas coisas, né? Às vezes o policial está lá na ponta, ele acaba não entendendo o universo daquela mulher e, enfim, ela sai dali até um pouco mais fragilizada. Hoje, a gente consegue fazer uma denúncia através do aplicativo de Rede Mulher, que é uma ferramenta de bolso. Todas nós mulheres, temos que ter essa ferramenta no bolso. Nesse aplicativo, ele tem uma delegacia online, especializada online, ela consegue registrar a ocorrência dela lá, no lugar mais confortável que ela tenha, dentro da casa dela, na casa de uma amiga, narrar todo o histórico de violência que ela sofre. Por esse aplicativo, ela pode solicitar esses casos que a senhora estava citando, em que a mulher não se entende que está sofrendo violência porque o presente de Deus nunca agrediu fisicamente, né? Ela não se entende, não, mas ele nunca me bateu. Essa mulher nunca vai lá na delegacia para poder fazer uma queixa desse cara que é o paizão, que é o cara que... ou a praça, né? Ela não vai, essa mulher dificilmente ela vai romper essa barreira e ela vai na delegacia. Mas ela consegue, sendo encorajada, não chegar ao ponto de fazer uma denúncia contra ele, mas pedir uma medida protetiva e, consequentemente, ele vai ter um afastamento do lar e ela seguir a vida dela, entendeu? Sem necessariamente ela expor, eu vou lá numa delegacia, vai vir um policial aqui, vai tirar o pai dos meus filhos dentro de casa, todo mundo vai ficar me julgando, né? A sociedade vai me julgar, porque ele é o cara, esses caras são gente boa pra caramba. É o cara que cumprimenta o porteiro, é o cara que ajuda a vizinha do lado, carrega a bolsa de velhinha. Ele é boa praça. Dificilmente você vai ver um cara muito ruim na rua e muito ruim em casa, né? Normalmente ele é um bom cidadão, mas em casa só quem conhece é quem convive, né? Que é a família ali e todo mundo sofre, né? Os filhos também são vítimas, né, dessa violência. E por esse aplicativo Rede Mulher, a mulher consegue fazer a sua denúncia sem ter que passar por um constrangimento na delegacia se ela não se sentir confortável. Ela consegue pedir a sua medida protetiva. Ela consegue acessar a rede de apoio, né? Porque a Patrulha Maria da Penha ela faz parte da rede de apoio. Mas lá ela consegue encontrar os centros integrados, né, de apoio à mulher, que são os CIANs, onde ela vai ter apoio psicológico, orientação jurídica. Os filhos podem também participar das terapias, dos projetos, né? Tem muitos CIANs que são integrados, né, com projetos de música, com projetos de dança, encaminhamento para emprego, porque essa mulher, às vezes, ela não sai do ciclo de violência porque ela tem filhos e ela depende desse homem para poder comer. Então, o que ela não tem rede de apoio, ela não pode voltar para a casa da mãe, ela não vai se enfiar na casa de ninguém com um monte de filho, então ela fica ali se sujeitando porque ela não tem como sair daquilo ali, porque ela depende daquele cara. O agressor dela é quem mantém ela alimentada e quem mantém o lar, quem mantém os filhos. Então, assim, a mulher saber que ela pode juntar os caquinhos dela lá e conseguir confiar na rede de apoio, que ela vai conseguir um emprego, que se ela estiver numa situação muito crítica, os abrigos, né, temporários, sigilosos,
e eles são sigilosos mesmo, a gente não tem acesso. A gente, quando conduz uma assistida nessa situação, a gente não vai até a gente entrega essa mulher em segurança e ela segue o seu destino e ela fica lá. Ela pode levar os seus animais, ela pode levar os seus filhos, mas ninguém quer ficar sumir do radar, né? Porque é isso que acontece, essa mulher ela não tem contato com ninguém aqui fora. Então é só mesmo para botar a cabeça no lugar e conseguir sair daquela situação de risco à vida dela e sair viva e continuar a história dela. Então é importante falar do aplicativo Rede Mulher porque ele é a nossa ferramenta de bolso. Então, eu acho que a mulher, ela primeiro tem que vencer aquele medo, né? E a coragem de denunciar. E vocês estão constantemente lidando com essas situações no dia a dia no trabalho de vocês. Esclarece para a gente, né, para as mulheres que estão em casa, para nós também, aquela mulher que está com medo de denunciar, porque por da impunidade, porque o homem ele se sente muito forte, ele acredita que nada vai acontecer de mal com ele, ele pode tudo porque ele vê a mulher como uma propriedade, né? E tem pais que em algumas situações podem achar que suas filhas são sua propriedade, criam as meninas desde muito cedo com aquele pensamento, a sociedade, a religião, então é muita coisa. O homem se sente muito forte e muito ajudado nesse pensamento machista de que ele pode fazer o que ele quiser com a mulher, né? De que forma efetiva vocês veem que as leis já estão tirando essa coragem desse homem que está fazendo isso? Vocês poderiam explicar para a gente, para a mulher que está em casa, quais trâmites, desde para onde ligar e de que forma as leis estão realmente desmotivando esses homens a se sentirem tão fortes para estarem fazendo isso com as mulheres? Sim, as mulheres elas são muito mais fortes do que elas pensam que são, embora estejam passando por um momento de fragilidade. Né? Ela precisa dar o primeiro passo, que é a denúncia, né? Buscando o 180, que é um número específico de atendimento à mulher vítima, 190, né, em caso de flagrante, ou procurar as delegacias especializadas, que são as DEANs, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Né? E foi como a soldado Medeiros falou aqui, também a gente tem uma ferramenta também muito útil, que é o aplicativo Rede Mulher, onde ela consegue fazer o registro de ocorrência online. Então, são essas ferramentas que ela tem para utilizar em caso de violência. E, assim, a gente deixa um recado aqui que a gente sabe que as mulheres são muito mais fortes do que elas pensam que são. Então, deem o primeiro passo, denuncie, tenham força, porque vocês não estão sozinhos, existe uma rede que está aqui para auxiliar, para ajudar vocês. Esse é o recado que a gente deixa. Passar para a Medeiros aqui, para ela fazer uma observação. O aplicativo Rede Mulher, além da delegacia especializada online, a mulher ela vai contar com uma sala virtual da Patrulha Maria da Penha. Se ela tiver qualquer dúvida, ela pode acionar lá, colocar a dúvida dela, ter policiais qualificados para poder tirar as dúvidas dela e fazer encaminhamento. Ela vai poder contar também, tem um botão lá que é um botão de emergência. Se ela estiver numa situação de perigo, e é só apertar, eu não vou conseguir ligar para a polícia, não vou conseguir ligar o 190, porque ele vai ouvir que eu estou falando com a polícia. Eu não vou ter o meu domínio psicológico para poder criar uma história para aquele 190 entender que eu estou numa situação de emergência. Só dela clicar, o aplicativo ele é muito discreto. Só dela clicar naquele botão, ele vai aparecer uma mensagem, está numa situação de emergência? Ela vai clicar que sim. Só aquilo ali, linka com o 90, chega uma viatura da Polícia Militar no endereço que ela está, né? Porque o aplicativo ele pede para você adicionar a sua localização atual. Então, o meu agressor está na esquina da minha casa, eu estou vendo daqui, eu não consigo sair de casa. Eu vou acionar ali no botão, vai chegar uma viatura para socorrer essa mulher. No aplicativo também, ele tem o guardião, onde essa mulher ela vai adicionar ali 3 contatos dela de emergência. Pode ser uma mãe, irmã, uma amiga,
São contatos de emergência. Se ela clicar ali, vai chegar mensagem para essas pessoas poderem pedir socorro para ela. Então, assim, é uma ferramenta que nós mulheres ganhamos com a ferramenta de bolso. Todas nós, até a mulher que não se vê em situação de violência. Mas ela tem uma amiga, ela tem uma mãe, ela tem uma sobrinha, ela tem uma irmã, ela conhece alguém. Ela conversando no seu ciclo de amizade, ela vai conseguir identificar na fala da amiga que ela está passando por alguma situação de violência. Ela vai falar, olha só, você não tem coragem de ir numa delegacia, baixa esse aplicativo aqui, lá você consegue pedir uma medida protetiva sem você se expor, lá você consegue registrar sem você se expor. Então, assim, não deixa chegar num extremo, né, para você virar uma notícia, um noticiário. Então, assim, gente, baixe o aplicativo Rede Mulher, porque ele é uma ferramenta que salva a nossa vida. Uma observação. A violência doméstica, ela não se limita só entre marido e mulher dentro de casa, não. Ela se estende ao trabalho, a pai, filho, irmãos. Então, a gente falou muito aqui de violência contra o homem e o gênero feminino, mas ela não se limita só a isso. Então, eu queria deixar isso explícito também, para que seja de conhecimento de todas os seus direitos, não só dentro de casa, mas no seu trabalho, no ambiente que você vive, o ambiente doméstico, né? Porque o trabalho é um ambiente doméstico onde convivem várias pessoas, né? Muitas das vezes a mulher está sendo assediada pelo patrão, está trabalhando como diarista dentro de uma casa, está sendo assediada, está sendo vítima de violência também, não só dentro de casa pelo marido, mas existem essas violências também dentro de outros locais, sem ser o seu convívio com o seu marido na sua casa, né? No trabalho, ambientes fechados. Então a gente queria deixar isso bem claro também, que é de direito de vocês saberem essa informação. Eu gostaria de deixar um apelo, na verdade, né? Porque, infelizmente, a sociedade ela culpabiliza a mulher vítima de violência. Ah, mas sofreu violência sexual, olha a roupa que ela anda. Ah, por que ela foi no baile? Baile só tem gente que não presta. Eu escutei isso, tá? Quando mataram a Marielle Franco, né? Eu fiquei chocada, eu discuti com uma pessoa que falou que mas é homossexual, como se o homossexual fosse menos gente do que eu, fosse menos humano do que eu, fosse indigno do amor, do respeito, como eu. E coisas assim terríveis que eu já ouvi, que, nossa, dá repulsa. Então, não vamos julgar. As vítimas serão sempre vítimas. A culpa não é de quem é agredida, de quem é assassinada. A culpa é do assassino, é do agressor. E esse ódio às mulheres, ele vem de muito antigamente. A professora Silvana, que estava falando sobre o período de caça às bruxas, eu tenho que lembrar de que se minha mãe tivesse vivido naquela época, ela teria sido queimada numa fogueira porque ela seria considerada bruxa, porque minha mãe domina muito bem a arte de lidar com ervas. A minha mãe cura todo mundo com ervas. Para todo mundo que chega lá em casa com alguma moléstia, ela vai ter um remedinho. Ela tem um xarope que cura da classe política as crianças que ela viu pequenininhas, o xarope maravilhoso. Um xarope, sabe, que limpa o pulmão, ela coloca tudo naquele xarope. Eu fiquei olhando para minha mãe e falei, se minha mãe tivesse vivido em 1844, acho que era 1484, a minha mãe seria considerada uma mulher endemoniada, porque eles demonizavam as mulheres que conheciam a arte das ervas. Então, o ódio, essa misoginia, ela vem de muito longe. Ela interpretava tudo errado.
errado, porque a mulher é tida como presunçosa, como sedutora, e muitas eram violentadas até a morte para descobrir onde estava o demônio no corpo delas. Esse período da Santa Inquisição, que não tinha santa, não tinha nada, foi um período terrível para as mulheres, né? Então, para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, isso foi realmente socialmente construído. E vem de muito, né, de uma era muito antiga, e que durou do século V ao século XV. E depois ainda tinha uma tal de menções filipinas, cartas filipinas, quando Portugal ainda pertencia ao mesmo reinado, né, da Espanha, de que falava de que as mulheres que eram flagradas em adultério, o traído teria direito de matar os dois, salvo se ela tivesse com alguém de uma casta superior a dele. Por exemplo, se fosse um desembargador, não poderia matar. Mas se fosse algum pedreiro, uma pessoa de uma profissão mais simples, poderia matar. E sem contar das músicas que estão aí, né, na MPB, que fala de feminicídio, de assassinato. Tem uma música, inclusive, de um cantor muito famoso que diz: se te pego com outro, te mato. Como é que é? Te mando algumas flores e depois escapo. E quantos crimes não foram justificados pela legítima defesa da honra? Que até há pouco tempo isso ainda era usado em tribunais de júri. E agora, recentemente, é que o STF, né, fez uma menção sobre isso, derrubando isso. Mas quantos crimes? Ele foi sobre violenta emoção pela legítima defesa da honra, né? E a honra se lava com sangue. Quer dizer, coisas assim, esdrúxulas, absurdas demais. E é isso, mulheres, não se calem, não deixem o primeiro beliscãozinho no braço, com essa roupa não vai. Se fizer isso, eu estou fora. Cuidado com qualquer tipo de coerção, com qualquer tipo de intimidação, com o isolamento da família, que na sua família só tem isso, só tem aquilo, eu não gosto de ir na sua casa. E façam visitas de surpresas. Quem está namorando, visite seu namorado, sem ele estar esperando. Veja como ele trata a mãe dele, como ele trata as irmãs, como é a relação dele. Fazendo tipo um trabalho de P2, de investigação. Né? É preciso ter esses cuidados, sim. Saber como a pessoa se comporta com aquelas pessoas, né, que estão na volta dele. Porque, de toda forma, isso uma hora vai se refletir contra você também, ou a seu favor. É isso. Muito obrigada. Eu vou terminar minha fala agradecendo, porque, conforme foi perguntado aqui, como é que se combate a violência doméstica? Como é que se diminui os números de feminicídio? Fazendo programas como esse, falando que a lei está aqui e pode ser e deve ser acionada. E, principalmente, eu, como filho de uma mulher que já passei por uma violência, posso dizer o seguinte: existe vida após a violência e vida feliz. E deixar muito claro, todas nós aqui somos feministas. E ser feminista não significa que a gente não gosta de homem. Mulher feminista é aquela que gosta de mulher, que gosta de cuidar de outra mulher. E é muito importante um código que a gente tem na psicologia, que a gente quer espalhar isso para outras mulheres. No momento que você tiver uma necessidade de falar do seu problema, ligue para sua amiga e fala: agora eu preciso de 8 minutos. É só 8 minutos. E esse 8 minutos que você vai dar a uma outra mulher pode mudar praticamente a vida dela. E com escuta ativa, sem julgamento. Porque muitas mulheres não têm coragem para denunciar, porque ela não tem a rede de apoio das suas próprias amigas. Então, quando uma mulher ligar para você e falar: eu preciso de 8 minutos, escute essa mulher, porque ela está em estado de vulnerabilidade emocional. Muito obrigada, foi um prazer.
Também encerro a minha participação com agradecimento, né? Em nome da Major Bianca, nossa coordenadora, da Doutora Maria da Penha. E canais como esse, que possibilitam a gente vir aqui e dizer para essa mulher que tem saída, que tem uma rede de apoio, que ela não está sozinha, é muito importante. Muito obrigada, tá? Todas vocês, todas maravilhosas. Tá? Muito obrigada mesmo pelo espaço. Eu agradeço aqui também pela participação no convite de vocês. Obrigado pelas perguntas, né? Pelas explanações também, que a gente está sempre aqui aprendendo a cada dia, a cada frase, a gente está aprendendo também. E dizer para vocês que vocês denunciem, tenham força, não fiquem presas ao ciclo, né? Saiam do ciclo de violência, porque existe aqui uma rede de apoio para acompanhar vocês, para ajudar vocês. E então deem o primeiro passo, porque nada que é ruim dura para sempre. Então a gente encerra nossa participação aqui agradecendo e pedindo para que tenham força e denunciem, que a Rede Mulher vai te abraçar e vai ser muito mais forte do que você pensa. Acho que é importante finalizar com algumas reflexões para o nosso próximo debate, né? Que bom que ele vai acontecer, já que Cris deu spoiler, mas eu queria deixar algumas provocações lá no ar, né? A primeira delas é a seguinte: a gente aqui está discutindo muito mais o feminicídio íntimo, né? E existe também o feminicídio não íntimo. A própria lei, né, desde 2015, então a gente já tem aí 10 anos de debate sobre a lei do feminicídio. A gente sabe que os dados que são publicizados demonstram que mais de 60%, já quase 70% dos casos são de feminicídio íntimo, sobretudo conjugal, né? Mas, como foi debatido aqui, existem outros espaços, outros contextos, outros cenários. Então, a gente precisa debater também no horizonte dos feminicídios comunitários. Como fazer a denúncia? Ela não é muito simples, né? Ela não segue o fluxo que a gente já conhece para a maioria, né, das mulheres, aquelas que estão em territórios de favela, né, onde você tem a deflagração ali do crime organizado, né? Então tem que estar no nosso horizonte os feminicídios comunitários. Uma outra provocação que é importante a gente pensar, que é justamente para não universalizar, né, esse fenômeno, porque ele tem múltiplas faces. Então, uma outra provocação que mulheres são essas que chegam, né, nas políticas públicas pensadas para o enfrentamento à violência de gênero? Acho que é importante a gente situar isso, uma violência de gênero, porque são violências que se fazem baseadas nas relações de poder, né, e nas relações desiguais de gênero. E aí não é só o homem que reproduz essa violência, mulheres também reproduzem, né? Então, quando a gente pensa a Lei Maria da Penha e o próprio, né, a própria lei de combate ao feminicídio, é interessante pensar isso também, né, das relações entre mulheres lésbicas, né, sobretudo pensando que essas relações se dão de maneira desigual também nos espaços institucionais, né? Então a violência ela é também institucional, a gente tem que estar com tudo isso em mente. E aí a minha pergunta mais provocadora, né, que eu acho que é um debate premente, é um debate urgente, as mulheres trans e as travestis, onde elas se encontram na organicidade de políticas de enfrentamento à violência de gênero, né? Elas não estão, gente, no horizonte do tratamento dado à violência de gênero. Eu já até respondo. Eu tenho feito pesquisas nesse campo, né? E elas estão apagadas, elas estão negligenciadas. O Estado comete uma negligência tamanha, não existem dados oficiais.
embora a própria segurança pública, já desde 2009, a gente tem um avanço histórico no Rio de Janeiro é vanguarda, de ter o registro de ocorrência nas delegacias com motivo presumido da LGBTfobia. Desde 2012, também o Rio de Janeiro é vanguarda, já se foi instituído um nome social nos registros, né? A ficha do SINAM, desde 2014, a gente já tem também identidade de gênero e a motivação da violência, lesbofobia, bifobia, gayfobia, transfobia. E cadê esses dados? Então a gente tem uma negligência estatal que diz o quê? Você pode matar, você tem um aval para matar. Então a gente tem que fazer essa reflexão, né, dessa negligência. E eu acho que uma última provocação é um convite para a gente pensar o seguinte: a gente tem que parar de cair na armadilha de que essa violência trata de doença, né? Esses homens não são doentes. O Brasil ocupa o 5º lugar, né, de feminicídio, junto com toda a América Latina. A América Latina é o espaço onde essa violência se expressa ainda mais, né? O Brasil ocupa há 16 anos consecutivos o 1º lugar, né, de país que mais assassina travestis e transexuais. São 16, isso, e é o país que mais consome pornografia. Gente, a gente não está falando de uma sociedade que tem homens doentes. Não é isso. A gente está falando de uma socialização de gênero que autoriza esses homens se sentem autorizados, né? E a gente vai reproduzindo, porque nós mulheres, a gente também precisa se implicar num processo formativo, seja na escola, seja no trabalho, seja na política pública, né, e seja em casa, de mudar mentalidades. Então, que a gente possa fazer esse debate no próximo programa, né, ampliando o espectro, né, e saindo desse lugar que é uma armadilha, porque muitos homens, muitas vezes, incorrem, né, nessa balela de que não, eu estou acometido com a minha saúde mental, não era o que eu queria fazer, né? Exato. Então, para que a gente saia dessa armadilha, né, e que a gente entenda que não é doença. Foi debatido aqui que esse homem está do nosso lado. Ele é o boa praça, ele é o bom pai, então ele não é doente, né? Porque ele faz isso dentro de casa, mas não faz isso no trabalho, ele faz isso dentro de casa. E por que faz dentro de casa? Porque existe uma naturalização de que é um espaço do mundo privado. Não, né? As relações de gênero que se dão em casa é uma agenda pública e política, né? Porque o pessoal também é político, era o slogan do movimento feminista da década de 60 e até hoje precisa o tempo inteiro ser politizado. Eu fico com esse convite, tá bom? E agradeço estar nessa mulheragem aqui e com a presença também, né, da Patrulha Lei Maria da Penha, que vão ter muitas perguntas com certeza no próximo encontro. Obrigada. Cansei de perdoar teus erros, deixei de afogar meus medos. Hoje o teu amor é pra quem merece, não sou tão dependente de você. Eu não tenho mais favor da sua fala. Quando o Senhor te invade a sala, faz o quê? Sufoca minha dor, pra não te aborrecer. Quando mais preciso é que você